Em crise, Record se entrega e Igreja Universal assume o comando total do canal. A Praça é Nossa bate recorde de audiência no SBT. TV do governo vai exibir nova novela turca. Essas notícias você vai saber tudinho agora hoje aqui no nosso vídeo falando de TV e rádio. Bem, antes de mais nada, eu peço para você nos seguir nas mídias sociais dos bastidores da mídia, Facebook e Instagram, antigo Twitter também, que é o X, @BastidoresDM, para você poder estar acompanhando essas e outras informações, notícias do mundo da comunicação. A Praça é Nossa é um dos programas humorísticos mais antigos, e icônicos da televisão brasileira, marcando presença desde os anos 90, época em que o humor televisivo era caracterizado pela ausência de polêmicas, não tinha esse negócio de mimimi, tinha uma abordagem mais descomplicada, mais direta. Nesse contexto, o programa se destacou como ser um humor despretensioso, sem lacração, conquistando um público fiel ao longo dos anos. Hoje, mais de 3 décadas após a sua estreia, ainda é exibido pelo SBT, mantendo uma sólida audiência e rentável, para a emissora. Um sucesso duradouro e notável, especialmente quando se considera a rápida evolução que a gente tem no cenário aí do humor ao longo das décadas. Sob o comando de Carlos Alberto de Nóbrega, a praça conseguiu se manter relevante e atrair tanto o público antigo quanto novas gerações. Apesar das mudanças no elenco ao longo do tempo, saída de um, entrada de outro, o programa manteve sua essência e conseguiu preservar a identidade que tornou ele tão popular. É interessante destacar que, como um formato tão antigo, consegue se manter atual e ainda cativando o público, em meio a um cenário midiático cada vez mais dinâmico, mais competitivo. O segredo do sucesso da Praça é Nossa reside não apenas no seu humor atemporal, mas também na capacidade de se adaptar às mudanças e às demandas do público ao longo do tempo. Mesmo com a saída de alguns humoristas icônicos e a entrada de novos talentos, o programa continua a atrair uma audiência significativa e até mesmo a expandir a sua base de fãs, especialmente nas redes sociais e nas plataformas online. Recentemente, o programa alcançou um marco importante de audiência no SBT, consolidando sua posição como um dos programas mais populares da TV brasileira. Esse recorde é um testemunho do apelo duradouro da Praça é Nossa e da habilidade dos seus criadores em manter o interesse do público ao longo dos anos. Além disso, demonstra a relevância contínua do humor simples e descomplicado em meio a um cenário midiático cada vez mais complexo e fragmentado. O sucesso também pode ser atribuído à sua capacidade de refletir e comentar sobre questões sociais de forma leve, descontraída, proporcionando momentos de diversão e descontração ao longo do público. Ao longo de sua história, o programa abordou uma ampla gama de temas, desde situações cotidianas até eventos políticos e culturais, sempre com um toque de humor e irreverência característicos. Outro aspecto importante do sucesso duradouro da Praça é Nossa é a qualidade da sua produção e do seu profissionalismo da sua equipe, desde a seleção do elenco até a duração e a produção do programa, que inclusive é editado até hoje pelo próprio Carlos Alberto de Nóbrega. Ele faz a redação no final, ele edita, ele tem todo esse carinho pelo programa até hoje, garantindo é por isso que a Praça é Nossa continua a atrair e entreter o público por muitos anos, esse carinho, esse cuidado. E com informações do Notícias da TV, enquanto o SBT se esforça para poder estruturar sua programação e encontrar maneiras de sair da situação difícil que ele se encontra, um dos seus programas mais antigos e queridos pelo público, a Praça, se destaca como uma espécie de âncora salvadora. A Praça é Nossa, conhecida por sua fórmula tradicional repleta de bordões e personagens icônicos, tem sido uma das poucas fontes de riso nos bastidores da emissora. Na última quinta-feira, dia 22, por exemplo, o humorístico conseguiu um feito notável, registrando o seu melhor desempenho em 6 meses, impulsionando a audiência da madrugada do canal. De acordo com os dados do Ibope, a Praça Nossa marcou 5,3 na Grande São Paulo, colocando o SBT na vice-liderança, após um dia inteiro ocupando o 3º e até mesmo o 4º lugar no ranking de audiência. Esse resultado
foi quase o dobro do alcançado pela Record, que teve apenas 2,7. O programa comandado por Carlos Alberto de Nóbrega não apenas atingiu essa marca expressiva, né, desde o dia 31 de agosto do ano anterior, quando registrou 5,5, em comparação com as outras 4 últimas semanas, né, as outras últimas quinta-feiras, houve um aumento significativo de 12%. O excelente desempenho da praça teve um impacto positivo em toda a programação noturna do SBT. O talk show de Danilo Gentili de noite alcançou 3,7, representando um crescimento de 15% em relação à média das 4 quinta-feiras anteriores. Já a Operação Mesquita, do Otávio Mesquita, obteve 3 pontos, registrando um aumento de 25%, alcançando o seu melhor resultado desde o dia 3 de outubro do ano anterior. Até mesmo o jornalístico SBT News da TV teve um desempenho notável, marcando 2,2, o que representa um aumento de quase 30% em relação à sua média de audiência. No entanto, apesar desses resultados positivos, Carlos Alberto de Nóbrega e sua equipe precisam se reparar e se preparar assim para enfrentar um desafio nas próximas semanas. Matheus Ceará, que era um dos queridinhos do elenco da praça, como a gente comentou aqui, anunciou que deixou o programa, né, após 12 anos de dedicação. A sua saída se deve, né, à mudança que ele vai de residência, ele vai morar nos Estados Unidos, né, e fechou lá com uma emissora, né, a TVC, a TV Connect USA, que é uma emissora voltada, né, para a comunidade brasileira que mora lá na Flórida. A notícia da saída do Matheus certamente vai impactar o programa, porque o comediante conquistava um grande número de audiência, assim, né? Ele era o primeiro a se apresentar lá no programa, a entrar, e dava uma audiência muito boa. E também conquistou um grande número de fãs ao longo dos anos, com o seu humor característico, com personagens marcantes, né? O próprio Matheus. E a sua presença vai ser sentida e vai deixar um vazio aí no elenco, criando um desafio para a produção encontrar maneiras de preencher essa lacuna e manter o sucesso do programa. A decisão de Matheus será de se mudar para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades profissionais, é uma qualidade de vida melhor para sua família, né? E é muito compreensível isso, mas também isso representa uma perda aí significativa para o cenário do humor brasileiro. A sua habilidade em arrancar risadas do público e a sua contribuição para o sucesso da Praça é Nossa não vai ser facilmente substituídas. No entanto, o programa tem aí uma história de adaptação, assim, e renovação ao longo dos anos, então é possível que a equipe criativa do programa vai encontrar maneiras aí criativas de superar, mudar, colocar, né, ter participação em novos quadros para poder oferecer ao público momentos de diversão e, de certa forma, entretenimento. Que a praça não vai cair a audiência com a saída do Matheus, não. Acho que vai continuar em alta. A praça já enfrentou muitos outros desafios, né, e ela sempre conseguiu se reinventar, né, mantendo sempre o banco, a praça ali. E, além disso, a saída do Matheus também pode abrir um espaço para novos talentos, novos humoristas surgirem e, de certa forma, se destacar no programa. A praça ela é conhecida por ser uma vitrine para comediantes em ascensão, e a oportunidade de integrar o seu elenco pode atrair diversos profissionais, né, profissionais talentosos, em busca de reconhecimento e visibilidade. Enquanto isso, o SBT vai continuar buscando maneiras de fortalecer a sua programação e atrair mais público em meio a um cenário televisivo cada vez mais competitivo. O bom desempenho da Praça é Nossa demonstra que ainda há espaço para programas tradicionais e familiares na grade de programação da emissora. E investir em conteúdo que ressoe com o público pode ser a chave para o sucesso aí futuro. E é importante que o SBT mantenha, né, um equilíbrio entre programas clássicos e novas produções, aproveitando o legado e a popularidade de programas como a Praça. A televisão está em constante evolução e as emissoras que conseguem se adaptar às mudanças e às demandas do público são aquelas que permanecem relevantes e bem-sucedidas ao longo prazo. Em meio a todas essas transformações e também desafios, uma coisa é certa: a Praça é Nossa vai continuar sendo um dos programas mais amados e assistidos da TV, oferecendo momentos de humor e descontração para milhares de espectadores em todo o país, seja com os novos rostos do elenco ou com personagens clássicos que já fazem parte do imaginário popular. O programa tem um lugar especial no coração do público e um papel importante na cultura televisiva do Brasil. Dada a informação aí de que a praça alcançou e bateu recorde de audiência. A influência crescente da Igreja Universal do Reino de Deus sobre a Record, uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, tem sido cada vez mais evidente nos últimos anos. Desde 2022, a emissora enfrenta uma crise prolongada que tem sido discutida amplamente pela população.
As missões da igreja têm se infiltrado assim em diversos setores da empresa, resultando em reduções salariais e mudanças significativas na dinâmica interna. De acordo com informações recentes, a Universal, que é uma das principais financiadoras da emissora, tem exercido um domínio cada vez maior, chegando ao ponto de interferir na remuneração e na jornada de trabalho dos pastores que colaboram com a emissora e na igreja. Essa situação levanta questionamentos sobre os valores e práticas da igreja, que apesar de ser uma instituição religiosa com diversas denominações e uma fonte assim considerável de recursos financeiros, parece estar adotando medidas controversas em relação aos seus próprios líderes religiosos. A obrigação imposta a alguns pastores de trabalhar na igreja, se receber, ou com uma remuneração reduzida, é especialmente preocupante, visto que a igreja também exerce controle sobre uma grande empresa de comunicação, que é a Record. Além disso, a interferência da Igreja Universal do Reino de Deus na gestão da emissora pode levantar questões sobre a independência editorial e a imparcialidade do canal. Com a influência religiosa cada vez mais evidente, é importante analisar como isso pode afetar a qualidade e a diversidade da programação oferecida ao público. A pluralidade de opinião e a liberdade de expressão são valores fundamentais numa sociedade democrática e qualquer forma de controle que comprometa esses princípios deve ser examinada de perto. Vale destacar também que a relação entre instituições religiosas e meios de comunicação sempre foi alvo de debate e escrutínio público. A convergência de interesses comerciais, políticos e religiosos pode aí, criar conflitos de interesses e distorcer, de certa forma, como as notícias assim são apresentadas ao público. Nesse sentido, é fundamental que haja transparência nas relações entre as igrejas e empresas de comunicação, garantindo a integridade e a imparcialidade no jornalismo. E a gente vai comentar sobre isso hoje, sobre a Igreja Universal, com informações do Intercept Brasil, está aí, de certa forma, abocanhando cada vez mais o controle da Record TV e também deixando aí pastores trabalhando com valores de remuneração baixos e também sem receber e fazendo outras coisas bizarras. 33 anos após a aquisição da Record e o anúncio da criação da primeira televisão evangélica do país com programação religiosa ininterrupta, o Edir Macedo, líder, o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, está à beira de concretizar essa promessa. Informações de fontes religiosas e documentos judiciais obtidos pelo Intercept Brasil revelam que a Universal está gradualmente assumindo o controle da produção de conteúdo da Record, aproveitando-se das suas vantagens tributárias como instituição religiosa para conduzir atividades comerciais. Você vê nas novelas, nas séries, que é tudo religiosa, tudo bíblica. Atualmente, a Universal estabeleceu uma estrutura dentro da Record para atender às demandas de programas da igreja. Desde o ano passado, a igreja é responsável por toda a produção das novelas e séries da Record, além de realizar entrevistas, debates, transmissões de cultos e eventos exibidos no canal, bem como em horários comprados em outras emissoras, conforme testemunhos de ex-pastores da Universal que estão envolvidos em processos judiciais contra a emissora. Esses programas, conduzidos pela chamada TV Universal, muitas vezes são exibidos pela própria Record ou em outras emissoras concorrentes, que alugam horários para a igreja, como a Gazeta de São Paulo, a Rede TV, a CNT, a CNI e a TV Tempo. Eles geralmente ocupam slots de horário nobre, madrugadas ou manhãs. Em alguns casos, os programas religiosos da Universal chegaram a dominar toda a grade de programação de uma emissora, como ocorreu com a Rede 21. Embora essa parceria tenha sido encerrada devido a disputas, segundo relatos de um ex-membro da Universal que preferiu manter o anonimato ao conversar com a equipe do site Intercept, a igreja mantém atualmente uma equipe de aproximadamente 250 pessoas, divididas entre o Templo de Salomão e a Catedral João Dias, lá em Santa Amaro, São Paulo. Essa equipe ela é encarregada de produzir conteúdo para a Record e para outras emissoras. Bispos e pastores desempenham o papel de entrevistadores, produtores de vídeo e operadores de equipamentos. Ou seja, é o famoso faz-tudo, além de outras funções relacionadas à produção de conteúdo. Estima-se que a Universal empregue cerca de quase 4 mil funcionários em todo o Brasil,
com pelo menos outros 250 envolvidos em equipes de comunicação nos demais estados. Muitos religiosos designados para essas funções acabaram deixando a Universal e movendo ações na justiça, alegando acúmulos de funções e desvio da atividade religiosa, ou seja, alegando que eles faziam muitas funções, não fazia só uma. E muitos dentro da igreja fazem várias coisas, mas alegam, não, mas eu estou servindo a Deus, tal. Mas não pode fazer mais do que deveria fazer, uma função além daquela que você foi designado. Um desses ex-pastores, também sob anonimato, está buscando uma indenização de quase 2 milhões. Vinculado à Universal desde os 17 anos, ele afirma ter atuado como supervisor de produção na área de TV sem registro em carteira. Em novembro do ano passado, a Justiça do Trabalho condenou a Universal em primeira instância a pagar uma indenização de R$800 mil por falta de vínculo empregatício, desvio de função e danos morais, já que ele foi coagido pela igreja a fazer vasectomia. De acordo com o processo do ex-pastor, ele trabalhou na produção de TV da Universal a partir de 2012, atuando em várias localidades, incluindo a central da equipe na Catedral João Dias, em Santo Amaro, Campinas, Bahia e Maranhão. A Universal começou a preparar um dos seus fiéis, o Douglas Tavolaro, para assumir a vice-presidência de jornalismo da Record nos anos 2000. Tavolaro, que mais tarde trabalhou na CNN Brasil e está inclusive para trazer a MSNBC, que a gente comentou aqui, facilitou a relação entre a igreja e os profissionais de comunicação. Agora a Universal está avançando em direção ao seu antigo projeto original, embora a instituição não tenha respondido, aos questionamentos do Intercept, até o momento. Ela realmente quer tomar conta, quer assumir todo o controle da Universal, da Record. Não sei se isso significa que mais para frente, mais algum tempo, a gente veja que a Record é uma emissora comercial, uma concessão pública, mas que mais para frente a gente veja a Record virando uma emissora evangélica de forma assim bem escrachada. Mas é o que eles pretendem fazer e querem fazer. Mas está dada a informação aí do Intercept, informação deles, exclusiva deles, de que a Universal está aos poucos tomando conta da Record. E isso a gente vê, por exemplo, com a Cristiane Cardoso na parte da dramaturgia, com as séries e uma série de outras questões. Tá dada a informação, minha gente. Agora, a última notícia de hoje é sobre a TV Brasil. O canal do governo vai exibir novelas turcas na sua programação. Pois é, vamos entender tudo isso agora. Com a informação do portal NTVB, a TV Brasil está se preparando para poder apresentar em horário nobre a novela turca Um Milagre, de 2019, uma escolha estratégica para preencher a faixa de dramaturgia atualmente ocupada pela novela Maria Madalena. Essa mudança está programada para acontecer no dia 4 de março. A exibição das novelas vai acontecer às 8, logo após o Repórter Brasil Noite, apresentado por Guilherme Portanova. O Milagre foi um grande sucesso na programação da Telef, sendo líder de audiência na Argentina e mantendo uma das maiores retenções de público em toda a faixa nobre da emissora. Embora não tenha a capacidade de competir com grandes emissoras, a novela turca tem potencial para conquistar espaço entre as redes de menor porte, podendo mesmo superar canais como a Aparecida, como a Record News, a Rede TV, cujos números de audiência costumam ficar próximos ao traço na média. No Brasil, a novela turca é atualmente exibida pelo canal pago TNT Novelas, mas, por exemplo, se ela fosse exibida pela Band, em qualquer faixa, ela teria em potencial para competir com a SBT. A escolha da TV Brasil em incluir Um Milagre na sua programação demonstra aí uma aposta na diversificação de conteúdo, oferecendo ao público uma alternativa internacional de qualidade na faixa horária nobre. A trama da novela turca é envolvente e promete cativar o público brasileiro com suas reviravoltas emocionantes e personagens complexos. A estratégia de trazer produções estrangeiras para a televisão nacional é uma prática aí cada vez mais comum, visando diversificar o entretenimento disponível ao público de casa e ampliar as opções de escolha. A parceria da TV Brasil e a produção de Um Milagre representa a oportunidade de expandir os laços culturais e fortalecer os laços entre Brasil e Turquia através da arte e da televisão. Tá dando informação aí de que a TV Brasil
informações do portal NTVB, vai exibir aí a novela turca Um Milagre, e que se abre o leque também para exibir outras novelas aí para poder surpreender os telespectadores. Está dada a informação, minha gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Pois é, acabou. Te peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e também não se esqueça, tá, de nos acompanhar nas mídias sociais dos bastidores da mídia, que é Facebook, Instagram e também X, antigo Twitter, @bastidoresdm. Tá? A gente está lá agora nas redes sociais com os bastidores da mídia e é o mesmo em todas as redes, @bastidoresdm, para poder estar acompanhando essas e outras notícias do mundo da comunicação, TV e rádio. A gente se vê sem dúvida no nosso próximo vídeo. Se cuide sempre e até a próxima.